Olá, pessoal, tudo bem? Professora Camila aqui mais uma vez para dar prosseguimento à nossa aula sobre transporte, né? Agora aplicado mais ao caso do Brasil. Essa é a nossa aula de número 04, os meios de transporte no Brasil. E vamos lá. Esse mapa tem na apostila de vocês, então se quiserem parar para dar uma olhada, fiquem à vontade. Olhando bem, os que estão em vermelho são referentes às rodovias. E aí tem aquelas traçadinhas que quer dizer que elas estão em pavimentação. E, bom, de maneira geral, não são só, né, pavimentadas, mas elas são as de grande destaque aí no mapa. A gente traz aí as rodovias, além das ferrovias e hidrovias, com grande destaque justamente porque é o meio de transporte mais utilizado, né? Até porque os outros não são tão bem explorados, nem tão bem utilizados, tá bom? Esse meio de transporte começou, o grande boom, né? Começou com Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, né? Ao implementar muitas dessas rodovias, né? Que são pioneiras, e também com um plano de desenvolvimento para expandir a nossa infraestrutura de maneira geral, só que centrada mais nas rodovias. Além disso, também foi quando teve a entrada de empresas automobilísticas, tá bom? Isso aí na década de 40, né, com Getúlio, e 50 a 60 com JK a partir de então. Então, vamos lá. Vantagem da rodovia. Primeiro ponto, que é justamente os pontos de acesso, né? Ela conecta vários pontos, são as paradas, e as paradas que a gente quiser fazer, a gente faz, né? Sendo um pouco mais limitado no caso de transportes coletivos, né? Que é atendendo aí as linhas rodoviárias. Custo menor para a implementação, principalmente se for comparar com os outros tipos de meio de transporte. A desvantagem tem uma baixa velocidade, em comparação também com outros meios de transporte, emite muitos gases poluentes, concentra muitos automóveis, que aí a gente sabe que são os engarrafamentos, né? É muito possível de ter, principalmente em grandes cidades. Transporte de cargas limitado, né? Vai depender do tamanho justamente do veículo utilizado. Em carro com combustível, principalmente sendo o combustível, né, cada vez mais caro. Mais condições nas estradas, né? A gente viu que não só tem estradas pavimentadas com asfalto, mas também não pavimentadas, inclusive estradas de terra entra aí nessa categoria. Privatizações, elas se tornam um problema, né, em função do governo deixar a cargo das empresas privadas o cuidado dessas rodovias, e aí, claro que a empresa não faz isso de graça, ela vai cobrar uma taxa que são os pedágios por quem estiver, né, utilizando aí das suas estradas. O hidroviário, referente, né, a veículos que passam em rios e lagos, eles possuem grande capacidade de condução, né, eles integram tanto regiões litorâneas quanto aquelas áreas mais longínquas, onde tem, né, claro, rios, como é o caso das aldeias indígenas do norte do Brasil. Então, realmente é um ponto muito positivo, ele tem uma grande capacidade de integrar, de acessar esses lugares mais longínquos. A desvantagem é justamente um alto tá empregado nos portos, né? Para você implementar um porto tem que ter um valor, uma quantia. E também um outro ponto é que há necessidade, dependendo do lugar que você queira ir, que você se integre com outro transporte. E aí a gente chama isso de integração intermodal, integrar outros meios, né, outros modos de se locomover. É o caso se você quisesse ir para a região do Centro-Oeste. Marítimo, a vantagem é transportar grandes quantidades a longas distâncias, grande capacidade de cargas também, e um custo relativamente baixo. Só que a desvantagem é justamente o tempo que é gasto, né? Principalmente não só em função de ser lugares distantes um do outro, como é o caso da China, que vem com contêineres aqui para o Brasil, mas a própria parada em portos fixos, aí, em alfândegas, né? Para ver a documentação, para fiscalizar os produtos. Isso faz com que os produtos, às vezes, a carga e o transporte fique retido nesses lugares por um tempo. E precariedade dos portos também, que é um ponto negativo. As ferrovias são um dos primeiros meios, né, que a gente utilizou mais para transportar
recurso, matéria, né, do que pessoas propriamente dito, foi muito boa, foi muito efetiva para transportar café e minerais, né, os minérios. Isso começou no século XIX aqui no Brasil. A vantagem integra várias regiões também, das periféricas às centrais, das rurais às urbanas, claro, né, mas com esse olhar de concentração, a gente foca muito em quem vai nas cidades, utilizando, né, por exemplo, as ferrovias, é o nosso caso, né? A gente sai de Queimados para ir para a central do Brasil, por exemplo. Então, a gente está dentro dessa dinâmica também. Desvantagem, redução dos pontos de integração, né? Tem menos paradas do que um ônibus teria, por exemplo. Alto custo de implementação, custa muito mais para implantar uma ferrovia do que uma rodovia. E também está a cargo de propriedade privada, né? É o caso da Supervia, uma empresa que não é pública, né? Embora ofereça serviço a muita gente, ela é de caráter privado, e aí o valor que ela cobra é lucro dela, tá? Tão somente. Aeroviário, né, os aviões, por exemplo, eles estão concentrados na população do Sudeste, até em função, né, de serem as cidades, as grandes cidades do Brasil, pela história também, onde vieram muitos imigrantes. Então, conecta, né, os nossos estados estão interligados aí com todos os lugares do mundo, nesses grandes aeroportos como Santos Dumont, né? E ele se desenvolve também pela iniciativa privada. As empresas que a gente vê, né, Gol, Azul, elas são de domínio privado, e com isso a gente vê uma melhoria, né, dos serviços, porém o encarecimento deles também. E isso reflete, claro, em quem vai poder pagar por uma passagem de avião, por isso a gente entende que é um acesso limitado da população de baixa renda. E a vantagem é você ter a impressão de que todos os lugares estão muito próximos devido à velocidade com que você chega neles, né? O avião realmente é muito veloz, e a desvantagem é o alto custo do combustível, e também, se for construir aeroportos, vai custar bastante também, além dos preços das passagens. Duto viário não é para a gente, não é focado em pessoas, é focado em transportar petróleo e gás natural. Um exemplo que a gente tem é um duto que vem da Venezuela até aqui no Brasil, transportando gás natural. Então, realmente, ó, é um duto de grande extensão, digamos assim, uma encanação, né, que está aí no subsolo transportando esse recurso tão importante para o nosso país. A vantagem é que ele é econômico, rápido e seguro. Há pequeno risco de vazamento de explosões, mas caso aconteça, é um grande problema. Aí vem a desvantagem, que é o grande impacto ambiental caso venha a se romper. E o elevado investimento para implementar, você está lidando com um duto no subsolo, então requer sim dinheiro para isso. E a rigidez no percurso, né? Você não opta depois por mudar o caminho de um duto, você vai fixar e vai ser esse caminho para sempre, ele é fixo. Então, gente, para hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estamos aí. E fiquem ligados que o teste já é na semana que vem. Tudo bem? Abraços.